Na língua acadiana, eles chamam isso, ou em sumério, de Babilu. Babilu significa em sumério o portal dos deuses. Mas o autor bíblico, ao invés de chamar de Babilu, chamou de Babel, ou em hebraico, Bavel. Babel, como a gente fala em português, Bavel, confusão. Porque eles queriam ser deuses em forma humana, e aí aquela questão, iam ser os donos da humanidade. Então Deus permitiu que aquela confusão de língua deles espalhasse as pessoas. Qual que era o contexto aqui? O contexto, eu vou ler uma parte pra gente aqui. Isso aqui é em Gênesis 11, 3, né? Porque a gente precisa entender a motivação dos homens de construir essa torre, essa grande torre, que é apresentada antes de Abraão ser apresentado. Diz o seguinte, ó. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Aliás, eu fui pesquisar isso sobre como se faz um tijolo. E você precisa queimar os tijolos para que eles sejam mais resistentes, né? E se adaptem à temperatura. Por isso que eles queimavam tijolos. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui eu queria, Rodrigo, que você trouxesse para a gente uma reflexão sobre o seguinte. A motivação deles aqui não era a motivação alinhada com a vontade de Deus. Não. Porque a vontade de Deus era que eles se espalhassem pela terra. Crescer, multiplicar e encher a terra. Exatamente. E aí a motivação deles de ficar na mesma terra gera uma consequência. E a consequência é colocar muito poder na mão de poucos. Vou falar em linguagem de negócios. Vocês sabem que no comércio, se eu falar uma bobagem agora, eu peço para vocês me corrigirem, quanto mais empresários de um mesmo setor houver, melhor para o consumidor. Sempre. Porque a concorrência faz com que o produto fique mais barato, com melhor qualidade. Agora, quando você começa uma oligarquia perigosa, que o camarada compra todos os tipos de refrigerante e só ele fabrica refrigerante. É um monopólio. É um monopólio. Assim. Ele põe o preço do mercado que ele quiser. Você está entendendo? Ele cria um falso concorrente. Os dois produtos são dele. Sim. Há casos de pessoas que compram, às vezes, um produto concorrente dele, continuam mantendo a marca, mas cai a qualidade da marca. Sim. Correios, né? Você chega lá, você vai no correio, parece que a pessoa está te fazendo um favor. Exatamente. De atender, você está pagando para o negócio. Né? A Cielo, antigamente, né? Quando ela tinha um monopólio, ela fazia o que ela queria. Perdeu o monopólio, as ações despencaram na bolsa. Né? Então, o monopólio é sempre bom para quem é dono do monopólio. Mas é ruim para quem está consumindo. E Babel era o monopólio do poder. Lembra que eu falei que essas cidades que eu citei na Suméria começaram com torres? Então eles queriam fazer várias torres, mas queriam uma torre central. E é interessante que nós temos documentação em tabletes de argila da época contando dessas torres. E o curioso é que existe uma ironia do autor bíblico aqui. Porque, primeiro essa questão que você falou do tijolo e da argamassa como betume, lá no Museu do NASP, que você mencionou, eu tenho um pedacinho de tijolo de uma dessas torres com betume em cima dele, que veio do Iraque. Agora, na língua acadiana, eles chamam isso, ou em sumério, de Babilu. Babilu significa em sumério o portal dos deuses. Mas o autor bíblico, ao invés de chamar de Babilu, chamou de Babel, ou em hebraico, Bavel. Babel, como a gente fala em português, Bavel, confusão. Sim. Você percebeu o trocadilho? É como se fosse irônico e chama-se, você quer falar de um político, você não fala o nome dele, você joga um apelido, um trocadilho. Então, o autor do Gênesis, Moisés, ao invés de falar a torre de Babilu, chamou de Bavel, confusão. Sim. Porque é isso que ela se tornou, uma confusão. Porque eles queriam ser deuses em forma humana, e aí aquela questão, iam ser os donos da humanidade. Então Deus permitiu que aquela confusão de língua deles espalhasse as pessoas pelo mundo. E foi nesse esse espalhamento, não sei se existe essa palavra, esse spread, né, das pessoas pelo mundo, que surgiu, por exemplo, o Egito.
Que vários começaram a sair da região da Suméria e vieram para cá. Surgiu o Egito, os hititas. E aí tem um fenômeno que já explica o Abraão. Nós temos muitos tabletes que contam também que vários saíram da região ali entre rios Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, e começaram a fundar impérios. E eram homens que eram nômades, moravam em tendas. Eles chegaram montando em tendas e fizeram um grande império. Assim que surgiu a Assíria, por exemplo. A própria Babilônia de Hammurabi surgiu assim. E Abraão foi mais um desses investidores. Então, quando a gente vê o Abraão com o gado, passando, morando em tendas, a gente pensa no Abraão como se fosse um cigano desses que... Abraão já era um comerciante. E ele começou uma terra como muitos reis começaram um império. Cara, olha só. Não, aqui, Rodrigo, assim, tem um grandiosíssimo aprendizado sobre negócios, sobre gestão e possivelmente até sobre casamento, não é? Porque, olha que interessante, qual que é a motivação de quem busca esse monopólio que a gente falou? A motivação geralmente é essa daqui, ó. Assim nosso nome será famoso e não seremos separados pela face da terra. Então, primeiro de tudo, nosso nome será famoso, é essa glória individual. É o reconhecimento individual, não compartilhado. E a segunda motivação, geralmente, a gente quer construir uma torre que alcance os céus. Ou seja, a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer ocupar o lugar de Deus. Né? E você está falando de Babel, né? Que, de alguma forma, também acaba representando aqui a Babilônia, né? Que tem um sentido de... O Nabucodonosor, aqui Abraão nós estamos colocando por volta de 2000 a.C., Babel 2200 a.C., 2300. Nabucodonosor vai ser 600 a.C. Nabucodonosor, então contei 1400 anos depois, ele vai construir no coração da Babilônia um templo chamado Entemenach, que ele queria que fosse a restauração da antiga Torre de Babel. Isso. E por isso que na Bíblia a Babilônia vai se tornar também símbolo do mal. E tem mais um detalhe aqui também, dessa questão de querer o desafio de Deus, porque... Tem alguns desses tabletes que contam dessas torres, eles tinham um motivo também para construir a torre, além de celebrar o nome. O que tinha acontecido na Bíblia antes da torre? O dilúvio. O dilúvio. Então essa questão, faremos uma torre que atinja o céu, por quê? Não é que quem subisse ao topo da torre, se tivesse uma inundação, ia ficar bem, não. É porque eles acreditavam que a torre funcionava como se fosse uma antena para falar com os deuses. O sacerdote subiria até o topo, e o Deus o avisaria de tudo. Informação privilegiada. É como se você tivesse um guru que chegasse para você e falasse assim, olha, investe agora em dólar, porque o dólar vai ter uma alta, ele vai ter uma queda nos 2 próximos dias e depois de manhã vai ter uma alta. É lógico que isso é ilegal, mas vocês sabem que existe. A pessoa que às vezes vaza uma informação privilegiada, ele sabe que uma grande companhia vai quebrar, as ações dela vão cair, depois vai lá... Eles pensavam assim, a gente vai ter informação privilegiada. O Deus avisado do dilúvio antes dele aconteça, a gente não precisa mais de Noé. Sim. Entendeu? Então tinha toda essa arrogância até contra os juízos, contra as coisas da vida. Cara, e olha só, e aí você, assim, para mim é um primeiro super aprendizado que diz o seguinte, qual que é a consequência então dessa motivação? A gente precisa entender isso. Se a minha motivação eu quero a glória pela glória, e eu quero ocupar o lugar de Deus, ou seja, eu estou querendo os meus planos, e eles são contra os planos de Deus, qual que é a consequência disso? O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso daqui é sensacional. Ou seja, metaforicamente falando, eles, por falarem a mesma língua, eles conseguiriam conquistar qualquer coisa. A comunicação era clara, era alinhada, todo mundo se entendia. E Deus olhou para isso e falou, meu Deus, daqui a pouco não vai ter nada que eu possa fazer. Claro que isso aqui é um aprendizado que Deus quer passar para a gente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas quando ele olha para isso, ele está se referindo ao seguinte, ao grande segredo de que para se conquistar qualquer coisa, a comunicação ela é essencial. E aí, o que Deus faz para que esse plano seja impedido? Ele gera a confusão, a separação. Ou seja, quando a gente fala de Babel, que significa essa confusão, o que ele faz? Ele faz a confusão através do não entendimento
de um ao outro. Então, todo mundo falava português, aí do nada começou a falar italiano, espanhol, francês. Exato. Aquelas línguas básicas que a gente... Então, se todos eles trabalham com excelência, ou seja, todos têm uma visão alinhada, trabalham com excelência, são incríveis profissionais, que devia ser o caso ali na época, e de repente ninguém mais se entende, cara... É desalinhamento total. Não dá. Vai rolar briga, estresse, discussão, vai começar a dar problema. Então aqui você tem o grande segredo de um trabalho com excelência e você tem também a grande maldição de um trabalho que não dá certo. Não é? E faz sentido essa lógica, né? E Deus, de novo, Deus é irônico, porque na maneira como está no hebraico aqui, quando fala assim, façamos tijolos, aí é labiná. Labiná. Tijolos, façamos tijolos, labiná. Aí quando Deus fala o seguinte, vamos confundir nebilá. Uhum. Só trocou a sílaba. Labiná, tijolo. Nebilá, confundir. Vocês estão achando que estão fazendo muito tijolo? Eu vou confundir, porque o tijolo também fazia parte daquelas invenções sumerianas que eu falei. Uhum. A questão de fazer o tijolo também, lembra da cerâmica que eu falei? Fazia parte. E hoje a gente nota isso no mundo corporativo. Você nota que quando a pessoa cresce... Aliás, eu tiro 2 lições aqui já de cara. O problema aqui não é ter sucesso ou não ter sucesso. Deus não condenou os líderes de Babel, ou Bavel, porque eles tinham sucesso. É pela intenção deles com o sucesso. Porque se Deus estivesse condenando o sucesso pelo sucesso, ele não teria abençoado Abraão. Perfeito. Teria feito Abraão um pobre franciscano. Abraão teve sucesso. Então, o problema não é ter sucesso. Sim. O problema é a sua motivação para o sucesso. Por que eu quero ser rico? Por que eu quero ter negócios? Por que eu quero empreender? É para minha glória própria? Para que o meu nome seja celebrado? Ou para que outras pessoas possam ser abençoadas? Que Deus falou com Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Então, seja qual for o meu sucesso no mundo acadêmico, no mundo profissional, no mundo empresarial, ou mesmo como um trabalhador assalariado, eu tenho que escolher. Eu quero ter sucesso para que o meu nome seja glorificado ou para que, através de mim, Deus abençoe outras pessoas. É o método de Abraão ou o método de Babel? Isso é muito claro de ser colocado. E a segunda questão é essa. Quando você cresce e tem sucesso, mas não tem sabedoria, a história de Babel se repete. Tanto é que o que a gente vê hoje em muitos mundos corporativos, por exemplo, empresas familiares, chega um tempo que o grande que fundou a corporação tinha que tirar todos os filhos do poder, porque a hora que entra começa a dar confusão, é um filho brigando com o outro, aquela coisa. Ninguém se entende mais. É um diretor brigando com o outro. Sucesso sem sabedoria não sucede.